Olá, tudo bem? Você é muito bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Missões Transculturais no Antigo Testamento. O texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 49, versículo 6, que diz assim: Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A verdade prática, ela se encontra registrada da seguinte maneira: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam para a salvação das almas perdidas. E é isso que nós vamos estudar, observando aqui à luz do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós também veremos missões transculturais ali, tá? Deus enviando profetas a outras nações. Eu poderia citar aqui como exemplo Jonas, quando é enviado a Nínive para pregar aquela nação. Então, missões sempre esteve no coração de Deus. Deus sempre quis que as pessoas estivessem voltadas para ele, seja o seu povo escolhido, ou seja, o povo de Israel ou as outras nações. Eu disse na aula passada que a finalidade era que Israel fosse exemplo para as outras nações, tá bom? Bom, vamos aqui então aos nossos objetivos. Eu sempre gosto de tratar desses objetivos para a gente ser o mais didático e claro possível. Então, no primeiro momento, nós vamos identificar Israel como o povo escolhido para um propósito missionário. Deus escolhe a nação de Israel. Em segundo lugar, nós vamos demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. E em terceiro e último lugar, relacionar as alianças de Deus com a humanidade, observando aqui o registro do Antigo Testamento. Ok? Vamos aqui então para a nossa palavra-chave. A palavra-chave que norteia a lição de número 3 é a palavra Antigo Testamento, já que nós vamos estudar o Antigo Testamento. Vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim: na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com o patriarca Abraão. Em Gênesis capítulo de número 12, diz a Bíblia que Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, do seio da sua família, que Deus o comissionaria e o levaria para uma terra distante. Abraão, então, obedecendo à voz de Deus, vai em direção àquilo que Deus estava lhe conduzindo. Então, esta lição, esta que nós vamos estudar, ela tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido de Deus, que foi escolhido com um propósito missionário, que deveria ser exemplo desse movimento missionário para outras nações, tá? A gente pode ver isso na narrativa bíblica do profeta Elias com a viúva de Serepta, a ida de Jonas a Nínive e, finalmente, nós vamos observar aqui as alianças que Deus fez com a humanidade e com a nação de Israel ao longo do Antigo Testamento. Deus não faz apenas uma aliança. Nós temos a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica. Então, ao longo do Antigo Testamento, Deus foi fazendo alianças com o seu povo. Essas alianças, geralmente, elas são divididas em dois tipos de aliança. Aquela aliança que é uma aliança incondicional, que independe da pessoa que fez o pacto, a aliança, cumprir ela ou não, tá? E a aliança condicional, que aí depende do cumprimento, né, por parte da outra pessoa, da aliança que fez com Deus, tá? Então a gente não pode desprezar
essa ideia das missões. E para isso nós vamos observar aqui o Antigo Testamento para perceber que missões não é algo apenas do Novo Testamento, não é algo apenas da Nova Aliança, não é algo apenas das pregações de Jesus Cristo, mas nasceu no próprio coração de Deus. Vamos aqui então ao nosso primeiro tópico, que tem por título Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Jean Isca, no seu comentário, na verdade na sua introdução sobre o Antigo Testamento, um livro não muito grande, até um livro pequeno, ele diz que a Torá, ou seja, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, servia para Israel como uma espécie de constituição. Assim como nós, brasileiros, temos a Constituição Federal promulgada no ano de 1988, Israel também tinha a sua Constituição. Então, não importava aonde Israel estava, Israel deveria obedecer à lei de Deus. Hoje, se a gente sai do Brasil e vai para outro país, por exemplo, a gente vai para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, a Constituição brasileira não tem valor, né? Se você cometer um crime lá, você vai ser punido e julgado pelas leis americanas. Então, a Constituição não tem valor, né? Então, as leis podem mudar. Às vezes, o que é permitido nos Estados Unidos não é permitido no Brasil. E você estando nos Estados Unidos, sendo permitido lá, você pode fazer, né? Essa é a lógica. Só que, quando eu falo que a Torá, ou o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da nossa Bíblia faziam parte da Constituição de Israel, a ideia era que Israel poderia estar em outra nação, Israel poderia até se encontrar com outro povo, residir entre esse outro povo, mas Israel não poderia obedecer às leis propriamente desse povo, ou seja, se adequar ali os costumes, os valores, as práticas deste povo, deveria seguir a lei de Deus. Então, vamos aqui ao exemplo. Quando Israel entra na terra prometida, na famosa terra de Canaã, ali já habitavam outros povos, os cananeus, jebuseus, heteus, ferezeus, filisteus, geteus, ou seja, esses povos já habitavam ali. Israel, quando entra, não expulsa essas outras nações. Essas outras nações vão habitar juntamente com Israel na terra de Canaã. Só que Israel não poderia assimilar a cultura e as práticas dessas outras nações, porque Israel tinha a sua própria Constituição. Então isso daqui precisa ficar claro. Quando a gente entende isso, a gente entende, por exemplo, algumas proibições que aparecem em Levítico, que são proibições para preservar a identidade de Israel e para demarcar a diferença e estabelecer um limite entre Israel e as outras nações. Então, algumas proibições, alguns estudiosos dizem, estão ligadas diretamente a essa tentativa de separação. Por exemplo, há uma proibição em Levítico até um tanto curiosa que diz que o cabrito não pode ser cozinhado no leite da mãe. Não sei se você já leu esse texto. Alguns estudiosos dizem que esta proibição visa resguardar Israel de uma prática que era realizada em outras nações, que era uma prática de fertilidade. Então pegava o cabrito, tirava o leite ali da cabra e cozinhava aquele cabrito no leite da mãe, né? Que era uma ideia de tentativa de agradar os deuses para que a colheita e que houvesse uma fertilidade. Então alguns estudiosos conferem a ideia de que quando Deus proíbe isso, está visando a não se assemelhar com aquilo que eles tinham como prática pagã, tá? Então, fique claro isso, Israel nasceu para ser exemplo, mas o desejo de Deus não era salvar apenas a nação de Israel, tá? Então, o subtópico 1, o plano de Deus. O nosso Senhor Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio? Qual é a finalidade? Mateus responde, Jesus Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados.
E como o povo não o recebeu, João diz que todos quanto o aceitam se tornam filhos de Deus. Então, Jesus vem para salvar-nos dos nossos pecados. Haja vista que o apóstolo Paulo escreve que uma vez que Adão pecou e, portanto, toda a humanidade agora é inclinada ao mal, há uma dívida, uma separação entre o homem e Deus. E somente Cristo tinha condições de pagar essa dívida. Então, nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação que era a nação de Israel. Em Mateus capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus, que são os descendentes de Jesus. E Mateus vai retroceder até Abraão, até Davi, para mostrar que Jesus vem da linhagem de Abraão, mais uma vez, para se cumprir a promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Para se cumprir a promessa e a aliança que Deus faz com Davi, não faltaria na casa de Davi alguém que se assentasse ao trono, tá? Então o pai chamou a nação de Israel para ser uma nação missionária e não para se sentir uma nação melhor do que as outras e não para achar que é mais importante do que a outra nação porque foi chamada por Deus. Pelo contrário, foi chamada para cumprir um desígnio, cumprir um propósito, tá? Então qual é a finalidade, qual é o propósito que os israelitas precisavam ter? Era testemunhar de Deus, ok? Bom, o segundo subtópico, a falha de Israel. Infelizmente, nós somos informados, à luz das Escrituras, no Antigo Testamento, que Israel falhou em cumprir o seu propósito, em cumprir a sua missão. Então, os israelitas, eles acabaram se contaminando com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Eles começaram a flertar com esses povos, e ao flertar com esses povos, eles vão associar a religião desses povos. Inicialmente, você tem uma espécie de sincretismo, ou seja, uma mistura. Eles pegam as religiões desses povos, misturam com a sua própria religião, fazem uma salada só, né? E depois eles acabam cedendo a adoração a essas outras religiões. Então, eles acabaram perdendo a sua identidade como ração de Deus, como nação do Deus Todo-Poderoso. É por isso que ao longo do Antigo Testamento, Deus precisará levantar profetas. Quais são as finalidades dos profetas? Primeiro é anunciar a palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, esse anúncio geralmente era um anúncio visando o arrependimento, pedindo que as pessoas se arrependessem de seus pecados, de suas falhas e se voltassem para Deus. Então, nesse aspecto, são muitos relatos da Bíblia que dão conta dos desvios dos israelitas, da desobediência. Eles, infelizmente, cederam à idolatria, e isso já aparece ali logo após a saída deles do Egito, quando eles começam a adorar um bezerro de ouro e já ceder à idolatria. Aonde surgiu a idolatria? A idolatria surgiu no Jardim do Éden. J. Cabil, que é também um estudioso sobre o Antigo e Novo Testamento, ele tem um livro chamado A Teologia Bíblica da Idolatria. E o J. Cabil diz que no Éden nós temos a origem da idolatria. E essa origem ele chama de egolatria, quando houve por parte de Adão e Eva uma espécie de adoração ao próprio eu, querendo eles ser semelhantes a Deus. O que eles não sabiam é que eles já eram semelhantes a Deus. E por causa disso, essa idolatria, esse desejo, por vezes desenfreado, de adorar outros deuses, acabou entrando na humanidade. Então, em meio a tudo isso, Israel, que deveria ser bênção, exemplo de fidelidade, de retidão, de amor a Deus, demonstrando a sua relação pactual e íntima com Deus, acabou não agindo dessa maneira e deixou de ser bênção para as outras nações. Isto é, Israel não cumpriu o seu papel de exemplo para as outras nações. Ao invés de Israel influenciar as outras nações positivamente, Israel acabou sendo influenciada, infelizmente. Terceiro subtópico, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações.
Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Isso é uma bênção, indiscutivelmente. Hoje, nós sabemos que o Antigo Testamento aponta para Jesus porque temos o Antigo Testamento. Conhecemos os feitos de Deus no passado porque temos o Antigo Testamento. E isso é uma dívida que a gente tem com o povo judeu. Eles preservaram o Antigo Testamento. Os copistas judaicos, né, os escribas, eles eram muito detalhistas na hora de fazer um manuscrito do Antigo Testamento, ao ponto de contar letras para perceber se estava faltando uma letra ou não. Então a gente deve muito isso a eles. Você também tem a tradução do hebraico para o grego, tá? O que ficou conhecido como Septuaginta. Além disso, os escribas judeus eles mantiveram, né, viva a ideia de que um dia os povos e as nações que ouviram a palavra de Deus, responderam a essa palavra, se encontrariam com esse Deus. Então, Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus, ela veio de Israel ao mundo, né? Jesus veio da nação de Israel. Não por acaso, a Bíblia inicialmente apresenta Jesus como o rei dos judeus, né? Bom, vamos aqui agora para o nosso segundo tópico, o amor de Deus para com outras nações. Então, os olhos de Deus sobre todos os povos. Johann Blaum, erudito em missiologia, né, um missiólogo, portanto, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para a missão, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Sempre foi o desejo de Deus ter a humanidade perto dele. O problema nunca esteve em Deus, porque Deus sempre quis, Deus sempre desejou. O problema foi a própria humanidade que negligenciou, porque foram homem e mulher que pecaram e que se distanciaram e que viraram as costas, infelizmente, para Deus. Mas o desejo de Deus para a humanidade era ter essa humanidade perto dele. Tanto é que quando o homem pecou, homem e mulher, e alguém pode ter pensado que Deus fora pego de surpresa, Deus não foi pego de surpresa. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus está morto desde a fundação do mundo. Então Deus sabia que o homem pecaria, Deus permitiu o pecado, mas Deus já tinha um plano arquitetado para salvar esse homem. Então podemos perceber, né, ali o profeta Elias, por exemplo, pregando para a viúva de Serepta, para uma nação diferente da sua. Podemos perceber Jonas pregando para Nínive, que era um povo extremamente brutal, extremamente cruel, extremamente mau. Talvez o que responda o fato de Jonas não querer ir a Nínive, ou era porque Jonas queria que eles morressem e sabia que se pregasse Deus seria misericordioso e não os mataria, ou Jonas está com medo. O fato é que, resistindo muito, Deus coloca Jonas na rota certa e Jonas então vai pregar aos ninivitas, tá? Então nos livros proféticos, seja os profetas maiores ou profetas menores, nós encontramos profecias de restauração, incluindo do futuro, tá? E também de redenção. Então a preocupação de Deus para com as nações do Antigo Testamento é absolutamente clara. Vivemos e estamos debaixo da certeza do Deus que salva, do Deus que muda história. A viúva de Serepta e o profeta Elias. Serepta era uma antiga cidade fenícia, ou seja, então não era uma cidade que pertencia a Israel, né, de israelitas, localizadas próximo ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente a cidade de Serepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Eu gosto muito dessa informação, sabe por quê? Porque Deus tem uma capacidade incrível de nos surpreender. Já parou para perceber que o recurso que Elias esperava, a comida que ele precisava, veio de uma viúva pobre? Porque Deus é capaz de enviar recursos da onde a gente menos espera. Glória a Deus
por isso. Deus é capaz de mudar quadros, mudar situações. Glória a Deus por isso. Então, quando Elias chegou, ela estava preparando o quê? Uma última comida, porque na mente dela, ela iria comer aquela comida e ela morreria. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, que era para ela lhe dar a comida, a Bíblia diz que a botija, a multiplicação da farinha e do azeite na sua botija. Em seguida, nós somos informados que o filho dela adoece e chega a morrer. E ela fica triste, abalada, desesperada, é claro, não é para menos, né? É uma mulher necessitada, é uma mulher viúva, é uma mulher desamparada socialmente. Ela vai até Elias, fala com ele, e a Bíblia diz que Elias ora pelo moço e o moço ressuscita. Deus ainda tem as suas estratégias missionárias. O segredo é a gente ser boca de Deus na terra. Aonde você pisar, aonde você chegar, seja lá aonde Deus vai te enviar, seja para pregar, cantar ou exercer a sua profissão, seja boca de Deus ali naquele lugar e certamente Deus vai te abençoar. Amém? Vamos aqui então para a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os povos. Agora eu pergunto, quem disse que no Antigo Testamento nós não possuímos a manifestação da graça? Possuímos. Isso daqui é graça. Deus salvar no Antigo Testamento é graça. Deus salvar uma nação ímpia é graça. Tudo isso é manifestação da graça. Mesmo tendo um conhecimento mais claro, não tendo conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive. Agora, diferente do que alguns pensam, Nínive não era uma cidade portuária. Então, quando o grande peixe cuspiu a Jonas, ele não cuspiu na praia de Nínive, porque Nínive não tinha praia. Ele cuspiu talvez em Tarso e aí Jonas teve que andar dias e dias para chegar até Nínive. A Nínive, na época de Jonas, ela era a capital da Assíria, do poderoso reino assírio, tá? Então a Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3, ela destaca ter sido um despertamento espiritual, um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história. Quando o rei conclama todos ali a um jejum, quando o rei fala que eles devem fazer um jejum para que a Deus haja de maneira diferente daquilo que Jonas está anunciando. Então, o que a gente vê em Nínive? Um arrependimento, né? O Jonas vai ficar profundamente indignado. Jonas, ele não queria em hipótese nenhuma, né, que o povo de Nínive se arrependesse, dar-nos a entender que ele quer que eles morram, talvez porque eles eram uma nação muito má, muito cruel. Jonas fica indignado quando Deus os preserva, mas a verdade é que a gente observa uma mudança de atitude no coração do rei de Nínive, bem como dos ninivitas. Eles se arrependeram do seu pecado. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos livrar de todo o mal. 1 João, capítulo de número 1. Se a gente afirmar, eu não tenho pecado, tem sim. Ninguém que diz que não tem pecado, não tem pecado. O próprio João, na primeira epístola, diz, quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então, nós pecamos. Agora, João também conclui dizendo que nós temos um recurso, e esse recurso é o sangue de Jesus. É o arrependimento, é o nascer de novo, é ser remido, redimido pelo sangue dele. Vamos aqui então ao tópico de número 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Então, alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Eu já disse isso daqui em outro momento. O que eu tenho a ver com Adão? Adão viveu milhares de anos antes de mim. O que eu tenho a ver com ele?
tudo. Se Adão e Eva são os primeiros pais, uma vez que eles pecaram, todos aqueles que virão e que vieram após eles foram afetados. A inclinação pecaminosa agora está no coração do indivíduo. Entretanto, a beleza da Bíblia é a gente notar que Deus providenciou meios para redimir a humanidade e para restaurar a aliança perdida. Eu costumo dizer que o pecado criou um abismo intransponível entre nós e Deus, de modo que Jesus foi a ponte que nos conectou novamente a Deus. É por isso que a salvação não se encontra no rótulo denominacional, mas se encontra na pessoa bendita de Jesus e no ato de salvar-nos por intermédio da sua morte na cruz. É nisso que a gente tem que se apegar e confiar. Então ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas legítima adoração. Por isso, na Bíblia, alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Eu já disse isso. O que é uma aliança condicional? Imagine que uma aliança ela pressupõe duas pessoas ou dois grupos, né? Então, uma aliança incondicional é uma aliança que a outra parte, independente do que ela fizer ou não, a aliança ela vai se manter de pé. Se ela for íntegra, se ela for reta, não importa, ela vai se manter de pé. Dê um exemplo sobre isso. Eu dou a promessa que Deus faz a Davi: não faltará herdeiro no seu trono. Então, quando você olha para a genealogia de Davi, tem pessoas piedosas, tem pessoas crentes, tem pessoas boas, tem pessoas que buscaram se desviar do mal, só que eu preciso ter consciência que também foi ocupado ali o trono dos descendentes de Davi por pessoas más, por pessoas ruins. Então, esse é um exemplo de promessa incondicional. E as promessas condicionais que dependem da minha observância, da minha ação. Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, é uma promessa, são várias promessas condicionais. Se atentamente ouvires a Deus, ouvires a sua voz, comereis o melhor dessa terra. Então, o critério é ouvir a Deus, ouvir a sua voz, fazer a sua vontade para que eu possa, então, ser beneficiado, tá? Então, a gente vê alianças incondicionais e alianças condicionais, tá? Então, ele estabeleceu algumas alianças, conhecida a sua glória entre as nações e receber a legítima adoração. Vamos ao subtópico 2. Aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um julgamento irrestrito e concedido por um julgamento e concedido voltando aqui então, obrigando-se em graça por um julgamento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Então, a aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, Deus promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que o indivíduo cumpra a sua parte no acordo, desde que o indivíduo cumpra o seu papel ali no acordo. Então, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Glória a Deus por isso. Então, aonde reside a nossa salvação? Em Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Agora, se você me perguntar como uma pessoa ela é salva, aceitando a Jesus como Salvador, aqui está uma promessa condicional. Deus quer que todos se salvem. Deus quer salvar toda a humanidade. Deus quer abençoar toda a humanidade. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Só que tem uma condição. Qual é a condição? Aceitar Jesus como Salvador. Do lado de Deus, Deus quer. Do lado de Deus, Deus almeja. Do lado de Deus, Deus cumpriu a sua parte, enviando seu Filho
filho para salvar. E agora? Agora compete o indivíduo aceitar Jesus como salvador da sua vida, da sua existência. E aí então ser purificado pelo sangue de Jesus e uma vez purificado pelo sangue de Jesus, alcançar a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segredo de não perecer é abraçar Jesus como Salvador. Agora, eu não posso abraçar Jesus como Salvador ou servir a Cristo por medo do inferno, mas eu preciso servir a Cristo consciente daquilo que ele fez por mim. Não pode ser por medo, precisa ser por gratidão. Eu faço porque entendi o que ele fez. Eu faço porque sou grato, sou grata por aquilo que ele fez. Logo, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos fazer missões. Vamos colocar em prática aquilo que Deus nos comissionou a fazer. O ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não está destinado apenas a missionários transculturais que largam sua pátria, que largam sua civilização, que são obrigados a aprender um novo idioma, uma nova cultura, e isso representa um desafio enorme, mas as missões que Deus tem para essa terra, para que vidas sejam alcançadas, também foi dada a mim e a você. Amém? Vamos aqui então para a nossa conclusão. Então, o que a gente viu aqui recapitulando nesta lição? Nós vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. É por isso que no livro de Apocalipse, João está tendo uma visão da nova cidade e João vê que essa cidade tem 12 portas, ela é quadrada e ela tem 12 portas e cada porta apontando para um lado, norte, sul, leste, oeste. É por isso que João diz que naquele dia nós teremos povos, tribos, línguas e também nações. Tá? Então, o amor de Deus não é só para o povo de Israel. O amor de Deus é para as pessoas, né? Para toda a humanidade. Deus nos ama incondicionalmente. Deus te ama incondicionalmente e Deus me ama incondicionalmente, tá? O amor de Deus não é uma roda gigante que fica oscilando. O amor de Deus permanece constante. O amor de Deus não diz respeito àquilo que eu faço para Ele. O amor de Deus diz respeito àquilo que Ele fez por mim. O amor de Deus não se mede por aquilo que fazemos para Deus. É por isso que Philip Yancey disse certa vez, não há nada que eu faça de melhor ou pior para Deus que fará com que Deus me ame mais ou me ame menos. Simplesmente Deus me ama com toda a intensidade de amor que Ele pode amar alguém. Então, o alvo de Deus é revelar a sua glória aos povos, é mostrar a sua salvação aos povos, é mostrar a sua glória aos povos. E compete à igreja a missão de anunciadora da glória de Deus. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si. Mas por diversas vezes, Israel precisava proclamar a mensagem entre as nações, tá? Então essa é uma raiz importante no Antigo Testamento para a gente entender as missões no Novo Testamento, que será o tema da nossa próxima aula. O meu desejo do mais profundo do meu coração é que Deus continue falando no seu coração. O meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida. E o meu desejo é que você possa ser um missionário aonde quer que você estiver, aonde quer que você vá. Que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido e você quer nos ajudar, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também curta, e assim você estará nos ajudando para a glória de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a nossa próxima aula.